Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, hoje nós vamos falar sobre o Pentecostes, que se encontra no livro Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Antes de nós iniciarmos, nós vamos cantar a música Fanal de Luz e fazermos a prece. Tal como a flor que desabrocha, revelando a glória da natureza, e como a água que está em toda parte, é a mediunidade exaltando sua beleza. Carrossel de luz, mediunidade com Jesus, é o eterno suporte a nos amparar. Equilíbrio, harmonia e a autotransformação auxiliam-nos na nossa evolução, modificando os atos, melhorando os pensamentos, purificando os olhos, sublimando os sentimentos, carrossel de luz, mediunidade com Jesus, é o eterno suporte a nos amparar. Equilíbrio, harmonia e a autotransformação auxiliam-nos na nossa evolução. Boas formas, pensamentos, como gotinhas de luz, nos transformam em instrumentos de Jesus. Boas formas, pensamentos, como gotinhas de luz, nos transformam em instrumentos de Jesus. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, reunidos em Teu nome, para mais este momento de estudo, de reflexão, de ampliação dos nossos horizontes mentais, de harmonização das nossas energias, da busca pelos Teus ensinamentos. Abençoa-nos, Senhor Jesus, a todos aqueles necessitados de toda sorte, encarnados e desencarnados, a todos os lares daqueles que nos assistem neste momento, para que possamos, em clima de muita alegria e de muita gratidão, estudarmos um pouco mais do Evangelho. Sê conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Antes de tudo, então, é importante nós compreendermos o Pentecostes, ou o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, conforme era a tradição do povo judeu à época de Jesus,
para que nós possamos entender um pouco, então, da história, entendermos o contexto, como, então, isso continuou acontecendo ao longo dos anos, depois do advento da Igreja Católica, e aí como nós enxergamos isso dentro da doutrina espírita. Então, nós vamos fazer esse preâmbulo. E aí o Pentecostes vem do grego Pentecosté, que significa quinquagésimo. A origem da festa é baseada em uma antiga tradição hebraica chamada de Shavuot, que significa semanas. Era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. Então, o quinquagésimo se refere a isso na palavra Pentecostes. A data também homenageia a memória do dia em que Moisés recebeu as tábuas com as leis sagradas, conhecidas por Torá. Essa festa reunia em Jerusalém multidões de judeus vindos de vários países. Então, era um dia que Jerusalém costumava estar lotada, abarrotada de gente. Inclusive, na tradição deles, a festa durava mais do que apenas um dia, costumava durar aí a semana inteira. Então, era um evento muito importante para o povo judeu daquela época. Então, os eventos que nós vamos aqui narrar, conforme está escrito, conforme estão escritos no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, nós vamos compreender a importância desses eventos terem acontecido exatamente durante esta festa, uma vez que a cidade estava abarrotada de gente, vindo de todos os lugares conhecidos daquela época, e de pessoas também que falavam outros idiomas, de vários idiomas diferentes. Isso vai ser muito importante na narrativa e o porquê de nós, conforme entendemos, a importância deste dia, dos eventos que ali acontecem, terem acontecido exatamente durante a festa de Pentecostes. Esse planejamento aí de Jesus, como sempre, para as coisas que são importantíssimas para nós até hoje. Para os cristãos, em especial os nossos companheiros católicos, a comemoração do Pentecostes é marcada pela narrativa no livro dos Atos dos Apóstolos, conforme nós já dissemos, que está lá no capítulo 2, momento em que os apóstolos de Cristo, os apóstolos de Jesus, recebem o Espírito Santo, que é como a tradição cristã, especialmente os católicos, mas também nossos companheiros protestantes, consideram aí a interpretação desta narrativa dos acontecimentos que se deram como o recebimento do Espírito Santo. Assim, o Pentecostes também é uma celebração religiosa cristã que comemora a descida do Espírito Santo, e aí eu coloquei ali um asterisco, porque nós vamos ver dentro da literatura espírita como nós interpretamos a expressão Espírito Santo, como é isso para nós espíritas. Então, é uma celebração religiosa cristã que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, 50 dias após a Páscoa. É uma das datas mais importantes do calendário litúrgico cristão, juntamente com a Páscoa e Natal. Então, são as três festas que nós podemos considerar dentro do calendário litúrgico cristão, especialmente aí para os nossos companheiros católicos, das datas mais importantes do ano. São as três festas mais importantes do ano. Inclusive, vocês que nos assistem agora, muitos de vocês talvez tenham vindo mesmo da Igreja Católica, cresceram em família católica e foram conhecer a doutrina espírita depois, né, mais tarde. Então, com certeza já ouviram falar no Pentecostes, talvez já tenham ido mesmo à missa no dia de Pentecostes, terem ouvido a narrativa conforme ela se dá no livro de Atos dos Apóstolos. E então, dentro da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de rever, como nós fazemos, né, com todas as passagens que estão ali no Novo Testamento, mesmo no Velho Testamento também, com o olhar espírita,
para nós, então, com a ajuda da literatura espírita, podermos interpretar com a chave que a doutrina espírita nos dá, a fim de nos fazer compreender melhor todas as coisas. Conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita é a chave com a qual tudo se torna mais fácil de compreender. Então, nós vamos tentar aqui hoje juntos fazer esta mesma coisa com a literatura espírita, compreendermos essa narrativa através da visão espírita. E aí nós já vamos começar pela própria definição de Espírito Santo, que nós sabemos bem que para os nossos companheiros católicos, evangélicos, eles têm uma visão diferente sobre o que é o Espírito Santo e o que ele representa, o que ele significa. E aí nós vamos encontrar no livro O Espírito da Verdade, pela psicografia do Chico Xavier e Valdo Vieira, por diversos espíritos, mas esse capítulo em especial, capítulo 8, chamado A Rigor, ele começa exatamente por essa frase que nós marcamos aqui, fizemos questão de pontuar. Ele começa nesta frase, que é: Espírito Santo, falange dos emissários da providência, que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Então, olha só como que a doutrina espírita esclarece e enxerga aí de uma maneira mais ampla, de uma maneira diferente, a expressão Espírito Santo. Então, para nós espíritas, todas as vezes que nós encontrarmos a expressão Espírito Santo no Evangelho, no Novo Testamento, na Bíblia, o que isso quer dizer, de fato, de acordo com o entendimento da doutrina espírita? Falange dos emissários da providência, ou seja, os espíritos superiores, todos aqueles espíritos superiores ainda responsáveis pelos grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Ou seja, todos aqueles que nos coordenam aqui no orbe terrestre, encarnados e desencarnados, sob a égide de Jesus Cristo. Claro, como governador do nosso planeta, ele que está ali direcionando com as rédeas de tudo o que acontece no nosso planeta, encarnados e desencarnados, mas existe uma falange desses emissários da providência, sob a égide de Jesus Cristo, cumprindo as leis divinas, como o próprio Cristo, que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Então, fiz questão de frisar e de repetir, porque isso é muito importante no entendimento desta passagem do Pentecostes, já que é considerada pelos cristãos, né, por todos os cristãos, nós também somos cristãos, com um olhar um pouco diferente, mais amplo sobre essas passagens, mas cristãos, mas os nossos companheiros católicos e evangélicos têm uma visão diferente sobre o Espírito Santo, e este é o dia marcado, né, o dia de Pentecostes, como sendo o dia da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, esta descida do Espírito Santo, nós já vamos então entender ao entrarmos na narrativa propriamente dita, como sendo então a assistência, a superintendência dos emissários da providência sobre esses grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. E este, com certeza, foi um desses dias que recebeu essa assistência espiritual dos espíritos esclarecidos, evoluídos, responsáveis por nós para um dia marcante que precisava entrar para a história, que iria então definir um grande movimento da humanidade. E nós vamos entender o porquê. Então, o próprio tópico, o próprio capítulo já tem este título, A Descida do Espírito Santo, que agora nós já podemos compreender de uma forma diferente dentro da literatura espírita. Então, conforme está lá no capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, que já explicamos, a festa, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eu vou voltar aqui, porque claramente nós estamos aqui tratando dos apóstolos de Jesus. Isso acontece, né, algum tempo depois daquilo que está narrado no Evangelho como a ascensão de Jesus. Ou seja, começa o livro de Atos dos Apóstolos, logo depois da crucificação de Jesus. Temos então aqueles 3 dias, a sua ressurreição, conforme nós compreendemos bem dentro da doutrina espírita. Ele aparece primeiramente para Maria de Madalena, como nós já sabemos na narrativa, e então continua aparecendo e dando instruções para os apóstolos e demais discípulos, ainda por um prazo de 40 dias depois da crucificação. E então acontece esse movimento da ascensão, quando ele então retorna, vamos dizer, em definitivo para o plano espiritual. Deixa de ficar aparecendo ali como ele fez nos últimos 40 dias para poder dar ainda instruções para os apóstolos. Esse momento, então, que ele se afasta do plano terrestre para poder deixar a autonomia dos apóstolos fluir, para que eles então pudessem tomar as rédeas do trabalho evangélico, de divulgar a boa nova, de fazer todo o trabalho, então, que Jesus já tinha ensinado para eles o como fazer e o que fazer. Então, é o momento que eles precisam começar a fazer o trabalho sem essa assistência próxima de Jesus o tempo inteiro ao lado deles. Então, só para poder contextualizar para aqueles que ainda não conhecem esta parte na história. Então, retornando aqui, já que nós estamos falando dos apóstolos. Então, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E aí nós já vamos observar que acontece aqui um fenômeno mediúnico de efeito físico, som direto. Da mesma forma como lá, ainda com Jesus vivo entre os apóstolos, entre nós naquela época, quando ele estava no Monte Tabor com João, Tiago e Pedro, acontece a transfiguração, que é também fenômeno mediúnico de efeito físico, mas há o fenômeno mediúnico de efeito físico de voz direta. Aparece uma nuvem sobre os 3 discípulos que se amedrontam, se ajoelham, postam a cara no chão e ouvem uma voz acalmando eles, falando sobre Jesus. E logo depois, então, Jesus toca neles para poder acalmá-los, e aí o efeito, o momento da transfiguração já havia encerrado. Mas nós vemos aí esse momento de efeito físico. Da mesma forma, nós vamos ver aqui também efeito mediúnico de efeito físico, um som como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, ou seja, foi para todos ouvirem. E aí também ainda, dentro dos fenômenos mediúnicos de efeito físico, que é realmente para poder chamar a atenção, ser notado por todos, e não apenas com médiuns com capacidade de vidência, de audiência. Então, era para todos, por isso um efeito físico. Daí a grande importância deste momento na história do Novo Testamento. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, agora, além do efeito sonoro, que era possível então que todos ouvissem, agora também um efeito visível, né, parecendo línguas de fogo, labaredas de fogo, pousando sobre cada um dos apóstolos. E aí a questão mediúnica, né, agora de efeito inteligente.
e todos foram cheios do Espírito Santo, que agora nós já compreendemos o que significa aí o Espírito Santo. Ou seja, dentro do entendimento da doutrina espírita, este momento de comunicação mediúnica. Temos ali o momento de psicofonia, já que eles começaram a falar. E não só falar, falar em outras línguas. Então, olha só que interessante, né? Esse fenômeno mediúnico que está muito bem descrito em O Livro dos Médiuns, dessa possibilidade de um médium falar e até psicografar, como Chico Xavier já fez diversas vezes, em outros idiomas, em outras línguas. Então, dentro da mediunidade, conforme estudamos na doutrina espírita, é uma das faculdades mediúnicas possíveis. Então, deu-se este fenômeno mediúnico neste momento. Primeiro, os de efeito físico para poder chamar atenção, sonoro e visual. E aí agora a psicofonia. Então todos os apóstolos começaram a falar noutras línguas. Lembram-se que na festa de Pentecostes, a cidade de Jerusalém estava abarrotada de gente de todas as partes do mundo? E eu falei que cada um, né, no seu próprio idioma. Então, olha só o porquê do efeito mediúnico, efeito inteligente de psicofonia, falando em outras línguas, para poder chamar a atenção dessas pessoas. Então, olha aí a assistência, né, daquilo, né, que foi chamado de Espírito Santo, decidindo sobre esse momento. E isso é muito importante para todos nós, especialmente dentro da doutrina espírita, cujo um dos princípios básicos da doutrina espírita é exatamente o estudo de mediunidade, e por isso, inclusive, eu cantei uma música na abertura do estudo de hoje falando sobre mediunidade, porque o tema inteiro passa por aí, e ser muito importante isso neste momento, porque é um momento, vamos dizer assim, de reinaugurar a mediunidade na Terra com sentido sublimado. Por quê? Porque a mediunidade sempre existiu na Terra. Mas para o povo judeu, para o povo hebreu, em algum momento, por estarem abusando das faculdades mediúnicas, Moisés, lá antes de Jesus, e conforme nós estudamos na doutrina espírita, Moisés, a primeira revelação, Jesus, a segunda revelação, a doutrina espírita como terceira revelação, Moisés, naquele momento, como legislador sábio e consciente, inspirado pelo Cristo, pelos espíritos superiores, vendo que o povo dele estava abusando das faculdades mediúnicas e de que isso absolutamente não era interessante para o povo, para guiar aquele povo, para poder conseguir colocar instruções moralizantes a princípio de justiça, que é a figura de Moisés, ele então proibiu a mediunidade. Por assim dizer, baniu, proibiu a mediunidade, os efeitos, proibiu os médiums, né, de se comunicarem com o plano espiritual. Era o que precisava ser feito. Quando falta disciplina, entra o rigor. Isso é muito importante a gente frisar. E estava faltando completamente a disciplina para o povo hebreu àquela época de Moisés, naqueles anos todos de travessia até chegar à Terra Prometida, conforme a narrativa no Velho Testamento. Então, onde falta disciplina, entra o rigor. Então, Moisés precisou ser rigoroso. Não era momento de estudar a mediunidade, compreender a mediunidade num sentido mais amplo e sublimado. Então, ele precisou simplesmente proibir, de qualquer forma, qualquer manifestação mediúnica. E assim foi até a chegada de Jesus na Terra, que demonstrou inúmeras vezes a mediunidade sublimada e ensinou os seus discípulos a mediunidade sublimada. O uso disciplinado e sublimado dos recursos espirituais. Com a sua partida, por assim dizer,
Estando ali, então, os apóstolos agora responsáveis pela divulgação do evangelho na terra, acontece este momento de Pentecostes, exatamente no momento em que a cidade estava cheia. Porque, tendo isto acontecido, iriam então espalhar essa notícia. Isso iria ficar conhecido nos quatro cantos do mundo conhecido deste momento. Porque, primeiro, como vimos, os efeitos físicos, que era para todo mundo ver. Não tinha como negar, um som diferente. Todo mundo ouvindo aquilo sem saber de onde vem o som. E, de repente, todo mundo vendo essas línguas repartidas como que de fogo pousando sobre a cabeça dos apóstolos e eles, então, começando a falar em outras línguas. Então, este é um momento de permissão do Cristo como governador do orbe, reinaugurando a mediunidade na Terra, de maneira sublimada. Vamos dizer assim, o retorno da possibilidade da comunicação com o plano espiritual. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Porque, como já vimos, era o momento da festa de Pentecostes. Então, a cidade de Jerusalém sempre, né, todos os anos, no momento dessa festividade, ela estava sempre cheia. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, olha aí, que interessante, o porquê do efeito físico, primeiro. O fenômeno mediúnico de efeito físico. O som, então, atraiu a multidão para junto da casa onde estavam os apóstolos. Então, ajuntou-se uma multidão para saber o que é que estava acontecendo, de onde está vindo esse som. E ficou confusa, porque de repente estão ali os apóstolos diante deles, falando em línguas diferentes, e aí cada um que era de uma região diferente, falava uma língua diferente, ouvia os apóstolos falando na sua língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, olha só, causou este momento de comoção. E era importante que assim fosse. De outra forma, iria passar despercebido, não teria a importância histórica que tem para nós, a importância espiritual que tem para nós, para que nós pudéssemos hoje, dentro da doutrina espírita, compreender o que é esse planejamento espiritual sob a égide de Jesus, já ali estabelecendo os pontos marcantes para nós. Tudo ao seu devido tempo, de maneira a contribuir com os apóstolos, com os discípulos e, por conseguinte, ajudar na própria divulgação do Evangelho. Porque estavam ali os apóstolos neste momento, ouvindo os apóstolos neste momento de psicofonia, como nós vamos ver aqui, falando das grandezas de Deus. Então, não estavam falando qualquer coisa. Um momento de psicofonia sublimada, de espíritos evoluídos, como nós compreendemos ali, o Espírito Santo, esta falange de espíritos, falando do Evangelho, falando da Boa Nova. Então, olha só, partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, olha quanta gente de lugares diferentes, uns mais próximos, outros mais distantes, né? Forasteiros romanos, né? Quando a gente vai olhar ali o mapa, né? Hoje a Itália, a distância que estava ali de Jerusalém. E nós vamos, inclusive, compreender essas distâncias quando nós vamos acompanhar a história de Paulo de Tarso,
depois de convertido, né, de Saulo para Paulo de Tarso, fazendo as suas viagens para poder divulgar o evangelho. Até que finalmente, então, ele vai para Roma, já que ele tinha cidadania romana. Ele escreve aos romanos. Então, lá finalmente fica preso e é martirizado lá. Mas é só para a gente ter uma ideia das distâncias, né? O próprio Egito, partes da Líbia, Capadócia, que hoje é uma parte da Turquia. Então, a gente vê como que tinha realmente uma multidão de gente de lugares diferentes, de idiomas diferentes. Então, olha só como que Jesus se utiliza do momento correto, na hora certa, sob um planejamento perfeito, para poder divulgar o evangelho, divulgar a boa nova, falar das grandezas de Deus, se utilizando da mediunidade sublimada dos apóstolos. Exatamente neste momento. Em qualquer outro momento do ano, não teria o mesmo impacto, não teria a mesma grandeza, não teria a mesma importância. Então, nós vamos voltar aqui, vocês me permitem voltar aqui, né? Espírito Santo, falando dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade. Então, este momento de Pentecostes, considerando a grande multidão que estava em Jerusalém naquele momento, nós vamos compreender, então, dentro da visão espírita, né, esses grandes movimentos da humanidade. Como que isso, então, foi importante? Foi ali um grande movimento da humanidade, se utilizando da mediunidade sublimada com Jesus, para poder falar das grandezas de Deus, para poder falar do Evangelho para um número enorme de indivíduos que não eram de Jerusalém, que eram de várias partes do mundo. Então, já ali nós temos um pontapé inicial enorme, um pontapé para poder ajudar a espalhar de maneira mais ampla o Evangelho, contribuindo com o trabalho de divulgação de cada um dos apóstolos, como também depois de Paulo de Tarso, cuja história dentro do Novo Testamento nós vamos encontrar exatamente no livro de Atos dos Apóstolos, falando sobre Paulo de Tarso, e depois, obviamente, as suas epístolas, mas é no próprio livro de Atos dos Apóstolos que nós vamos ver aí a narrativa apresentando para nós a figura de Saulo e então Paulo de Tarso, quando convertido. Então, olha só como que isso é importante. Grande movimento da humanidade. Foi este momento, então, que Jesus, de maneira sempre infinitamente sábia e inteligente, escolheu para dar este momento de mediunidade incrível, de fenômenos mediúnicos incríveis, através dos apóstolos, para então contribuir com a divulgação do Evangelho para todos nós. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Ou seja, estão bêbados, cheios de vinho. Então, nós vamos encontrar essa narrativa, como nós dissemos, no capítulo 2 de Atos, do versículo 1 ao 13. Mas isso aqui também, estes últimos versículos, são muito importantes para nós. Né? Todos se maravilhavam. Então, como eu disse, os fenômenos de efeito físico ali, primeiramente, para poder atrair a multidão, mas, como multidão, nós também já estudamos o Evangelho no miudinho, para poder compreender que multidão é exatamente isso. Todas as vezes que nós encontramos o termo multidão no Evangelho, nós estamos exatamente falando de um sem número de pessoas, de indivíduos encarnados e ou desencarnados, heterogêneos. Não é um grupo de indivíduos que já estão ali com uma determinada visão, com determinado propósito, com determinado direcionamento. Grande parte das vezes que nós vamos encontrar Jesus pregando, ele está no meio da multidão.
que é exatamente, né, esse sem número de pessoas, de espíritos encarnados e desencarnados, heterogêneos, com ideias diferentes, pensamentos diferentes, intenções diferentes, propósitos diferentes, vontades diferentes. Uns querem seguir Jesus, aí logo depois desanimam. Outros, efetivamente, continuam seguindo. Outros zombam, acompanham só para poder zombar, só para poder difamar, para poder tentar denegrir a imagem de Jesus, ou dos seus discípulos, ou de seus apóstolos, para poder falar mal. Outros para poder realmente aprender. Outros estão em busca de socorro, de alívio, de amparo, de cura. Então, nós temos de tudo no meio da multidão. Mas é importante que assim seja, porque é a questão que nós já aprendemos na própria parábola do semeador. E o semeador saiu a semear em terrenos diferentes, que representam aí esses terrenos da alma, do coração, da mente, que são diferentes. E que em momentos diferentes da vida estão na possibilidade ou não de germinar essas sementes de uma maneira diferente, de dar árvores robustas e frondosas, e outros cuja semente não vão para frente naquele momento. Mas é natural que assim seja, porque a cada um ao seu momento, no seu tempo evolutivo. Mas o evangelho precisa ser divulgado e precisava já ser divulgado desde aquela época, desde as pregações de Jesus, nos seus 3 anos, junto a nós, pregando o evangelho. E aí, na sequência, todos os apóstolos, mais Paulo de Tarso, mas todos os outros discípulos que estavam ali fazendo parte desta rede, desta malha de divulgadores do evangelho. Então, como a gente já vê aqui na frase, nos versículos, nós vamos encontrar indivíduos aí de um lado e do outro, né? Uns já tentando entender o que quer isso dizer, né? Ou seja, o que está acontecendo, ou seja, já está tentando raciocinar, ver algo além do que está acontecendo ali, entender o porquê. Outros não estão interessados, já estão zombando e já julgando, né? Não, estão bêbados, que é isso? Né? Loucura, né? Falando assim, ou seja, já tinham olvidado, ou seja, já tinham ignorado, esquecido os próprios fenômenos físicos que tinham acontecido. As pessoas estão ouvindo o som que não sabe de onde vem, estão vendo as labaredas de fogo descendo sobre a cabeça dos apóstolos e ainda conseguem zombar dizendo que estão bêbados. Então é para a gente poder ver como que é no meio da multidão essa questão até das pessoas estarem alheias ao que está acontecendo ao redor delas, ainda incapacitadas de maior reflexão, de maior compreensão, de maior entendimento. Mas a semente em si está lançada. Logo depois, né, porque a gente iria falar exatamente aqui de Atos dos Apóstolos, mas na sequência nós vamos encontrar, e aí já recomendo para todos vocês essa leitura, que é muito bonita, muito interessante, em que nós vamos encontrar Pedro, então assumindo a frente, assumindo uma posição de liderança ali à frente dos apóstolos, e ele começa um discurso para esta multidão, para poder esclarecer as coisas, especialmente para o povo judeu, lembrando de uma passagem que para nós hoje é do Velho Testamento, mas para eles eram as escrituras, né? As escrituras sagradas, que os fariseus inclusive conheciam muito bem, tinham obrigação de conhecer muito bem, e ele então faz um discurso lembrando do que o profeta Joel havia dito nessas escrituras sobre este momento que haveria de acontecer. E é uma passagem muito bonita, muito poética, falando com as palavras do contexto daquela época sobre as faculdades mediúnicas conforme nós compreendemos hoje na doutrina espírita. Então eu recomendo, porque é uma leitura muito bonita esse discurso dele. E ele então esclarece o povo que está ali naquele momento sobre o que estava acontecendo, informando para eles que isso já havia sido profetizado, que isto estava para acontecer e aquele era o momento. Então já estava profetizado este momento de nós começarmos a olhar novamente para a mediunidade com um olhar diferente, além da proibição justa que Moisés havia feito antes de Jesus, e que agora, com a vinda de Jesus,
nos ensinando tudo que ele havia ensinado, era momento de nós observarmos de novo a questão da mediunidade na humanidade. E aí, desde esse momento, então, até hoje, né, para nós vermos aí como que vai esse processo evolutivo de entendimento, a chegada, a espera da terceira revelação, ou seja, a doutrina espírita, através exatamente de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, a princípio, novamente, olha só, o advento das mesas girantes, para poder atrair a atenção de Allan Kardec para o estudo da mediunidade e, portanto, da codificação da nossa doutrina espírita. Então, nós vimos aí um arco, né, se completando. Então, por isso que consideramos essa passagem muito importante, sob a visão da doutrina espírita, nós observarmos esta passagem pela importância e pelo significado que ela possui para nós. Porque é um arco. Desde este momento de Pentecostes, destes efeitos, destes fenômenos mediúnicos, até a chegada da doutrina espírita na Terra, novamente, através de fenômenos mediúnicos ostensivos de efeitos físicos, chamando a atenção, não só na França, como nós sabemos, mas outras partes do mundo estavam acontecendo fenômenos similares, mas é na França, então, que nós vamos ter a reencarnação do professor Rivail, Allan Kardec, indo prestar atenção com um olhar de sabedoria, com um olhar de bom senso, com um olhar investigativo, científico, filosófico e religioso, para poder, então, codificar a nossa doutrina espírita, começando ali pelo estudo daqueles fenômenos mediúnicos que estavam acontecendo. Então, é um ciclo, né, se fechando ali e abrindo a passagem para um novo ciclo, que agora é um ciclo de estudo e de trabalho com Jesus, através da mediunidade bem estudada, bem compreendida, bem utilizada, lado a lado com a espiritualidade esclarecida, com a espiritualidade que de fato quer o nosso trabalho, quer o nosso esforço, quer o nosso progresso e quer o nosso auxílio, que, na verdade, nos favorece mais do que tudo para o nosso aprendizado da caridade e do serviço ao nosso próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. Todas as possibilidades que nós, dentro da doutrina espírita, compreendemos que a mediunidade traz para todos nós. E, portanto, ela ser um dos princípios básicos da doutrina espírita e que precisa continuamente de estudo, de reciclagem, sempre estar voltando ali a todos os livros a partir do próprio livro dos médiuns, com o advento da doutrina espírita, o livro da codificação espírita com Allan Kardec, aos livros das obras subsidiárias, estudando mediunidade, para que nós possamos compreender a importância deste dia de Pentecostes, reinaugurando a mediunidade sublimada na Terra, até os dias de hoje, com a doutrina espírita, nós podendo estudar a mediunidade a partir de uma outra visão, com estudo, com seriedade, com compreensão, através do auxílio de Jesus e dos espíritos superiores que trouxeram a doutrina espírita para nós. Então, nós temos aí o Livro dos Médiuns, nós temos a obra de André Luiz, os diversos livros falando sobre mediunidade, como, por exemplo, Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, o próprio livro Desobsessão, que trata das reuniões mediúnicas. Nós vamos ter a obra de Hermínio de Miranda, que é fantástica. Então, nós vamos ter aí uma série de livros que nos auxiliam o estudo sério e aprofundado da mediunidade, que é extremamente importante para nós. Bom, por hoje, então, era isso que nós queríamos trazer e esperamos ter contribuído um pouco para o entendimento desta passagem no Novo Testamento, para gerar a curiosidade de vocês
em relerem essa passagem e a sequência dela, que, como disse, muito bonita, o discurso de Pedro, logo na sequência, e também para o estudo da mediunidade na Casa Querida de Bezerra de Menezes, que nos acolhe a todos e dá essas oportunidades benditas de estudo. Pedindo, então, ao Senhor Jesus que nos abençoe a todos. E nós vamos cantar mais uma música e fazermos a prece para encerrarmos a reunião. Música Já é Tempo, do James Marotta. Sem saber que eu sou maior, brilhava sobre mim, quase me ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza e quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar. E sofrer sorrindo, sem temor. Olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu e sair amando, espalhando a paz. Badabawa, badawe, badawa, badawe, badawa. E sofrer sorrindo, sem temor. Olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu e sair amando, espalhando a Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade de podermos falar do Evangelho, de podermos falar da doutrina espírita e de seus princípios fundamentais, de estarmos na presença dos amigos espirituais que nos acolhem, que nos amparam, que nos incitam ao trabalho, ao serviço, à fraternidade, ao amor. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Só podemos agradecer, exaltando a alegria imensa que é termos o privilégio de tua guarida neste mundo bendito que nos acolhe à estrada da nossa evolução, do nosso progresso. De termos o Senhor como nosso modelo e guia, o tipo mais perfeito que Deus tem dado ao homem para servir de guia e modelo. Muito obrigado por tudo. Se conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.